Muito bem, então, pessoal. Então, vamos resolver mais um exercício. Aqui será o exercício 15.2 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos, né? A gente vai continuar falando, então, sobre transformada de Laplace. E nesse exercício ele pede para fazer a transformada de Laplace de cosseno de ômega t mais θ e depois do seno de ômega t mais θ. Como é que a gente resolve isso daqui? Bom, a primeira parte é a gente entender o que é a nossa função dentro da transformada de Laplace que a gente vai usar, né? E a primeira, a função, né, a transformada que a gente vai ter que aplicar é em cima do f de t, certo? A gente atribui o f de t à função que nos foi dada, que no caso é o cosseno de ômega t mais θ, ok? Bom, aplicamos então a propriedade do Laplace. O que significa? Que a integral, né, de 0 ao infinito de e elevado a menos st, isso daqui é da função, certo? É da transformada. Eu vou colocar aqui, isso aqui é da transformada, e isso aqui vai ser a nossa função, que no caso é o cosseno de ômega t mais θ. Ok? Então a gente coloca isso daqui na notação do Laplace, a gente tem aqui o Laplace, que é cosseno de ômega t mais θ é igual à integral, então, do e elevado a menos st, e a nossa função, que é o f de t, cosseno de ômega t mais θ. Tá? Aqui é importante, então, a gente lembrar que quando a gente tem um cosseno e dentro uma soma, a gente pode escrever ele nesse formato, né? Então, a gente tem o cosseno do θ que vai multiplicar o cosseno de ômega t, certo? Essa primeira parte, menos o seno do θ, seno de θ vezes o seno de ômega t. Isso daqui é só uma transformação, então, uma propriedade lá da trigonometria, né, dos cossenos. A gente pode escrever dessa forma, ok? E aí a gente aplica, então, o Laplace para isso, né? Então, a gente tem aqui, como a gente tem essa parte interna aqui que a gente pode dividir, que a gente pode escrever desse jeito, né? Então, a gente pode colocar a parte do cosseno que é aplicável o Laplace dentro do Laplace, né, dentro da notação do Laplace, e o que não é aplicável a gente tira fora. Então, que é o caso do cosseno aqui, né? Esse cosseno aqui, ele tem só o θ dentro dele, né? Então a gente não vai aplicar a Laplace dele porque ele não é sensível em relação à função Laplace, ao que a gente está precisando transformar aqui, né? E a mesma forma do seno. Então a gente só vai aplicar o Laplace naquilo que é sensível, que no caso é o ômega t dos dois lados, ok? Bom, lembrando então, como a gente fez na aula passada, né? Quando a gente aplica o Laplace do cosseno de ômega t, a gente tem S dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. E o seno ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Isso daqui você pode desenvolver, né, fazendo a transformada e tal, ou você pode pegar nas tabelas prontas também, não tem problema, né, porque isso aqui é uma função comum, né, que a gente vai usar bastante, então é bem útil a gente tentar sempre lembrar dessa propriedade aqui, né? Beleza? Então, aplicando isso, a gente vai de novo, né, ter duas partes aqui, né? Então, o nosso cosseno aqui, que é a parte constante, a gente não vai utilizar ele dentro da transformada do Laplace. Aqui é a mesma coisa e aqui, então, a nossa função, que é a transformada, né? Então, aqui a gente passou ela do domínio do tempo para o domínio da frequência, né, que é o que faz a transformada do Laplace. A gente mudou a propriedade dela aqui e aplicou, então, nesse caso. Tá? Bom, se a gente tem, então, uma subtração aqui, mas com denominadores iguais, a gente utiliza essa propriedade para poder para poder arrumar a parte de cima, né, que é a parte do numerador, né? Então, s ao quadrado mais ômega ao quadrado, ele é comum, dividido por ele, a gente vai multiplicar s vezes cosseno e depois a gente vai subtrair menos ômega vezes seno de θ. Beleza? Então, essa foi a resposta do primeiro. Vamos dar uma olhada no segundo. O segundo também é muito igual, né? É bastante parecido. A única coisa que vai mudar é que agora a gente tem o seno, né? Então, a função, né? A parte de transformada do Laplace vai ser exatamente igual. A gente vê aqui, né? Então, a integral de e elevado a menos st vezes a função, só que agora a gente tem, em vez do cosseno, a gente tem uma função que é o seno, né? Aplicando de novo, né? Aqui, então, a gente vê as duas partes, tá? Usando a propriedade agora do seno, vejam que a gente vai fazer da mesma forma. Então, tem uma parte que vai ser sensível dentro da transformada do Laplace, que é aqui, né, o ômega t.
e aqui o seno de ômega t, e essa parte aqui do seno de θ, ela não vai aplicar, né? Então isso daqui a gente pode tirar da transformada e usar essa propriedade dos senos aí, né? Que permite a gente fazer isso de uma forma correta. Tá? Então, aplicando um Laplace agora só para a parte que é sensível, cosseno e seno, a gente vai ter igual a gente fez na outra forma, eu só coloquei de novo aqui, né? Então, como que é a expressão do seno, né? No domínio da frequência, depois de transformado, então aplicando um Laplace para cosseno e para seno, da mesma forma, a gente vai obter a seguinte resposta, né? Então, a gente tem aqui a parte de fora, né, o seno ômega t e o cosseno de ômega t. E aí, quando a gente vai simplificar isso daqui, a gente utiliza a mesma propriedade aqui para chegar finalmente, então, que o nosso o Laplace do seno de ômega t mais θ, ele vai ser igual a S vezes seno de θ mais ômega vezes cosseno de θ sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado, tá? Então essa daqui é a resposta final do exercício, né? Isso aqui resume bem como é que a gente pode trabalhar, né, com senos e cossenos desse exercício. Então espero que tenha ajudado vocês aí e até a próxima.